Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Cecília Zanotti, a Cissa, diretora da ANDI aqui no Brasil, e a gente está muito feliz de compartilhar os dados e as descobertas do nosso mais recente relatório de investimentos de impacto no Brasil, né, com os dados de 2020. Esse relatório ele foi possível graças aos parceiros estratégicos que estão aqui hoje com a gente, que financiaram esse projeto, né? Então, são eles o Instituto de Cidadania Empresarial, o Instituto Clima e Sociedade, a Fundação Grupo Boticário e a Right Capital. A coordenação do campo e análise foi feita pela Pipe Labo, e a gente ficou bem feliz do relatório ter sido feito localmente pela primeira vez esse ano, né? Então, para quem não sabe, a ANDI é uma sigla, né, para Aspen Network of Development Entrepreneurs, e ela é um programa de uma organização filantrópica chamada The Aspen Institute, lá americana, e esse programa é uma rede global de cerca de 280 organizações que impulsionam o empreendedorismo em economias em desenvolvimento. Os membros da ANDI são majoritariamente aceleradoras, incubadoras, consultorias, investidores, organizações multilaterais, corporações e outras organizações da sociedade civil que apoiam empreendedores em economias em desenvolvimento, né? A ANDI atua com geração de conhecimento, então esse relatório é um exemplo bem concreto de que tipo de conhecimento a ANDI gera para o setor. Conexões, apresentando organizações e liderando programas como os laboratórios de ação, né, ou Action Labs. A gente acabou de fazer um ano passado aqui no Brasil, que aborda desafios sistêmicos do setor, então a gente abordou o desafio de acesso a mercado por empreendedoras negras, e também, além de conhecimento e conexões, capital, né, a ANDI disponibiliza capital concessional, doações para organizações de apoio ao empreendedorismo, né, por meio de editais ou de convites a programas. Então, a ANDI é uma organização fomentadora de ecossistemas empreendedores, que tem como diferencial trazer, principalmente, conhecimento internacional do setor para os países, né? A gente não trabalha diretamente com o empreendedor e quem quiser saber mais é só entrar em contato comigo depois, né? Nesse relatório, né, sobre esse relatório de investimentos de impacto, a ANDI já publicou 4 edições anteriores com o objetivo de caracterizar os investidores e também o capital investido, né? E aí esse ano a gente respondeu uma provocação da Aliança pelos Investimentos e Negócios de Impacto, que reforçou a importância da gente acompanhar os dados do setor ano a ano, né, e com o apoio da Pipe e do comitê técnico, que foi formado pelos parceiros financiadores, a gente adaptou o questionário anterior, ampliou a amostra, para que os dados sejam cada vez mais úteis para o Brasil, e a gente possa fazer uma série histórica que mostra a evolução do setor. Então, até 2025, a gente vai republicar esse relatório todos os anos, né? A gente já vai começar a fazer os dados de 2021 agora e vai publicá-lo no final desse ano ainda, né? E como novidade, essa edição traz 2 dos 3 temas prioritários para a ANDI, que são equidade de gênero, no Brasil, gênero e raça, e ação climática e ambiental no setor empreendedor. Pela primeira vez, a gente perguntou aos investidores a composição dos seus conselhos, suas lideranças, cargos de gerência para cima, e da liderança das empresas dos seus portfólios em relação a gênero e raça, e se eles possuem políticas de equidade. A gente inseriu também uma questão sobre tecnologias verdes, pedindo para que eles detalhassem os investimentos em subsetores dessa categoria, e perguntamos se eles fazem gestão de riscos e oportunidades climáticas e se mensuram as emissões de gases de efeito estufa associadas ao portfólio de investimento. Então, são dados bastante interessantes para a gente acompanhar a evolução ao longo dos anos, e é um prazer para nós registrar e ajudar a registrar e revelar esses dados, mostrando um nítido crescimento do volume investido e das transações, e também que ainda há muito desafio a fazer para que mais mulheres e pessoas negras ocupem cargos de liderança, tanto nos investidores quanto nas investidas, né? Então, agradeço mais uma vez os parceiros financiadores, o comitê técnico formado por eles e também pelo presidente do Conselho da ANDI, que é o Henrique Bussacos, que está aqui com a gente, a equipe da ANDI Brasil, especialmente o Bruno Peixinho, e também da ANDI Global, nossa diretora de pesquisa, a Abby Davidson, que também se envolveu trazendo o histórico, né, de conhecimento das pesquisas realizadas anteriores, e especialmente a equipe da Pipe, né, nas figuras da Mariana Fonseca, da Lívia e do Pedro. A gente vai ter uma dinâmica do evento que vai, na próxima meia hora, vai ter a apresentação do Pedro, e em seguida a gente vai abrir as perguntas via chat.
Então, todo mundo que tiver pergunta ao longo mesmo do evento, ao longo da apresentação, pode postar as perguntas no chat, e a gente vai fazer uma curadoria nos últimos 20 minutos, então, responder todas essas perguntas, né? Como painelistas convidados para ajudarem a responder as perguntas, a gente tem aqui também o Beto Scretas, né, da Diretoria Executiva da Aliança pelos Negócios e Investimentos de Impacto, o Gustavo Pinheiro, responsável pelo portfólio de projetos de economia de baixo carbono, do Instituto Clima e Sociedade, o Guilherme Caran, gerente de economia da biodiversidade da Fundação Boticário, e a Fernanda Camargo, sócia fundadora da Red Capital, além do Henrique, como eu comentei, que é o sócio fundador do Impact Hub São Paulo e presidente do Conselho da ANDI. A Mariana Fonseca, da Pipe, vai ser responsável por mediar as perguntas do chat e direcionar para todos que estamos aqui como painelistas. Então, dou as boas-vindas ao Pedro, que vai apresentar os resultados. Agradeço a presença de todo mundo, investidores e outros atores do setor interessados no assunto, e bom evento para todos. Cissa, primeiro, muito obrigado, de novo, pela oportunidade de a gente poder olhar para esses dados, fazer essa pesquisa, a Pipe Social e a Pipe Lab, né, foi um prazer para a gente poder colaborar nesse campo todo. Agora eu começo um desafio super difícil, que a pesquisa tem aí umas 45 páginas, a gente tentou escolher alguns pedacinhos que a gente achou legal de trazer aqui hoje. Primeiro, para convencê-los a baixar a pesquisa, tem muito mais coisa lá, e, enfim, tudo que está lá é de muito valor, na nossa opinião. E, é claro, para estimular também vocês todos a terem perguntas que podem mandar aqui no chat para a gente. Mas, de novo, é um pedacinho da pesquisa só, vamos tentar trazer algumas coisas que são mais legais. De cara, eu acho que é importante trazer um detalhe de qual foi a metodologia, qual foi a amostra. Essa pesquisa a gente conversou com diversos investidores brasileiros e estrangeiros que já tiveram ou potencialmente teriam investimentos de impacto no Brasil, dos quais 38 nos contam que sim, tinham em 2020, no final do ano de 2020, investimentos de impacto aqui, tinham ativos sob gestão aqui. 47 investidores respondem à pesquisa e 38 tinham ativos sob gestão do país. Eles respondem a um questionário de 90 perguntas abertas e fechadas, enfim, com diversos aspectos, alguns deles a Cissa já trouxe, vários outros sobre a natureza dos investimentos, a natureza dos seus portfólios, a natureza das suas ferramentas de investimento e por aí vai. E a gente trouxe, é claro, uma definição do que são investimentos de impacto para os propósitos da pesquisa, para que o respondente nos contasse se ele tinha ou não investimento de impacto ali em 2020. E são esses 4 itens que estão na tela. Primeiro, são investimentos diretos em empresas, então a gente falou só com organizações que investem diretamente nas empresas, tem impacto social ou ambiental explícito como objetivo, e tem uma expectativa de retorno financeiro, e, por fim, são operações de no mínimo $4.400 ou R$22 mil. Esse mínimo das operações foi uma definição que a gente trouxe porque há alguns possíveis respondentes que poderiam ter operações de microcrédito, que investem em negócios, também fazem microcrédito. Para evitar que eles listassem todas as operações, a gente coloca esse mínimo de R$22 mil por deal na hora de reportar os dados. Vamos de cara para os dados mais abrangentes que a gente trouxe. De novo, tem bastante coisa aqui, tem um glossário. Muitas das coisas que vão ser citadas aqui podem ser conceitos novos para vocês, para alguns colegas que estão participando. Fiquem à vontade, a gente trouxe aqui o glossário para tentar explicar alguns deles. Se eu citar algum, o que não ficar claro, fique à vontade para perguntar também. O primeiro dado que a gente quis trazer a gente encontrou, então, 11,5 bilhões de reais investidos em impacto no Brasil ao final do ano de 2020, incluindo operadores de microcrédito. E, por conta de uma dúvida que há no setor quanto à natureza dos investimentos de microcréditos, são impacto direto ou impacto indireto, em termos de quem é o investidor, etc., a gente separa a amostra em microcrédito e quem faz investimentos diretos só. São esses 4,4 bilhões da amostra sem outliers. Tá? Em seguida, a gente olha para deals, quantidade de dinheiro investido ao longo do ano de 2020. 13,1 bilhões, tirando o microcrédito, 1 bilhão em 183 operações e 30 investidores realizando operações de investimento. São dos deals. Olhando para exit, saídas, fins de investimento, foram 14 saídas reportadas por 9 investidores, um total de 22 milhões. A gente também pergunta para o pessoal se eles buscam retornos de mercado ajustados ao risco, ou se são investidores que aceitam ter retornos abaixo dos de mercado. 27 investidores falam que então buscam retornos acima de mercado, ou estar ao risco, e 11 abaixo. Boa parte da amostra são de investidores, digamos que, enfim, no certo sentido, tradicionais, que buscam retornos compatíveis com o risco que tomam. 28 dos respondentes estão no Brasil, têm a sede no Brasil, e 10 têm sede no exterior. Todos eles investem no Brasil, aqui é uma questão só de onde a sede fica. Eu vou trazer aqui
esse primeiro gráfico maior para mostrar para a turma como que a gente sugere que a leitura do relatório seja feita. Depois a gente entra em algumas coisas mais específicas. Aqui a gente olhou primeiro para quanto desse dinheiro, dos 4,4 bilhões de investimentos quando a gente tira os outliers, quanto desse dinheiro está investido em cada setor. Então, cidadania, o valor era 0%, cidades, 8% e por aí vai. Então, essa é a forma de leitura desse gráfico. Em seguida, a gente vai ter o gráfico de frequência. Quantos dos investidores têm algum investimento nesses setores? Então, 11% em cidadania, 18% em cidades e por aí vai. Quando a gente olha esses dois gráficos juntos, eu junto aqui, na esquerda, o pedaço do dinheiro, percentual do dinheiro investido em cada setor. E à direita, a frequência, quantos dos investidores têm algum investimento naquele setor, começam a aparecer algumas coisas interessantes que a gente explora bastante ao longo do relatório em texto. A primeira delas aqui, por exemplo, é o setor de educação. Ele tem 4% do dinheiro, 2% do dinheiro, quando a gente olhar a amostra completa com os outliers juntos, mas está na carteira de metade dos respondentes. Então, esse tipo de diferença entre presença na carteira, frequência de presença e tamanho do dinheiro pode nos contar algumas coisas sobre o tipo, a natureza do setor, os desafios do setor para aguentar mais investimentos e por aí vai. No outro extremo, é claro, está tecnologias verdes, o verdinho aqui. Tem quase metade do dinheiro, né, 43% do dinheiro está em tecnologias verdes, e está em 6 em cada 10 carteiras de investimento em tecnologias verdes. A gente sugere, de novo, a forma que a gente traz aqui os dados, a gente se inspirou bastante no GIM, o formato que é utilizado nos padrões internacionais, mas é legal de tentar entender e explorar bastante cada uma desses mismatches, dessas diferenças, cada uma tem uma história interessante a contar, a gente traz algumas delas no relatório. Tá? Indo aqui para outro tema interessante que a gente trouxe, como eu falei mais cedo, 27 dos investidores falam para nós que tem expectativas de retorno acima de mercado e 11 abaixo de mercado. Quando a gente olha para o dinheiro, então, o dinheiro que eles têm sob gestão, a diferença ainda é mais importante. Os 27, 25 tradicionais e 2 outliers comandam a grande maioria do dinheiro. Tem quase 11,3, 11,4 bi investidos por eles. E aqueles que falam que buscam retornos abaixo de mercado têm uma UM bastante menor relativamente. O que isso quer dizer? Que na nossa amostra, a gente está falando basicamente, quando a gente fala de dinheiro e dos respondentes, a maioria quantitativa, a maioria em dinheiro, são de investidores de impacto, mas que buscam retornos ajustados ao risco dos seus investimentos. Tá? Um outro dado legal que a gente pode trazer, e aqui eu, de novo, faço aqui esse trabalho super difícil de pular algumas coisas que são super legais também, mas que valem depois ser exploradas por vocês ao baixar o relatório. A gente olha para a mensuração de impacto. E um dado legal que a gente traz é 58% de quem respondeu a pesquisa faz mensuração, mede o seu impacto social e ambiental de todos os seus negócios. 58%. 16% medem para alguns investimentos, para alguns negócios do seu portfólio, e para outros não. Então, já é uma maioria, quase 3/4 do mercado aqui falando que mede impacto de alguma forma. Em seguida, a gente traz também alguns outros dados sobre impacto, como que eles medem, a gente explora as ferramentas, a gente vê que há uma diversidade importante de ferramentas aqui, muita customização sendo feita pelo setor. A gente vai buscar entender quem paga por isso. Como vocês sabem, mensuração de impacto tem um certo custo, e é importante entender como esse custo é dividido entre investidor final e empreendedor ou negócio. Em seguida, a gente volta aqui para os dados que a Cecília trouxe no comecinho de equidade racial e de gênero. Cícera, pode ficar à vontade. Vamos lá, então. Então, a gente tem aqui, como eu falei, né, a gente perguntou para os investidores, primeiramente, em relação ao perfil dos conselhos de administração, e a gente teve 25 respondentes de 38 que disseram não coletar ou não ter acesso a essa informação, né? Dos que responderam, a gente teve o relato de 84 conselheiros reportados, e desses 84 conselheiros, 19 são mulheres, e 65 são homens, né, e 0 outros. Então, como a gente pode ver, ainda os conselhos são predominantemente bastante masculinos, né, e ainda tem esse desafio também de coletar e reportar os dados, né. Em relação à raça e cor, essa diferença se acentua ainda mais, então a gente tem 50 conselheiros brancos, né, 2 pretos e 1 outro, e zero, enfim, amarelo, pardo, indígena ou não declarados, né? E a gente tem 22
22 investidores que disseram não coletar ou não ter essa informação. Tem uma pequena diferença aqui na base C33, nesse caso, porque a gente não colocou em inglês essa mesma pergunta, porque é um dado sensível lá nos Estados Unidos perguntar de outra forma, então a gente acabou perguntando só para os investidores brasileiros em relação à raça, e por isso que a amostra ficou um pouquinho menor. Pode passar, Pedro. Em relação ao perfil das lideranças nas organizações respondentes, são lideranças dos investidores, gerentes, diretores, CEOs, etc., a gente tem uma diferença de gênero um pouco menor, mas ainda assim existente, então 104 homens e 83 mulheres nos cargos de liderança, esse foi o cargo que a gente viu que tem menos diferença, mas em relação à raça ainda uma diferença muito grande, então 136 lideranças brancas contra 5 pardas e 5 amarelas, então a gente vê que também a igualdade racial ainda é um desafio muito grande, e 10 organizações disseram não coletar essa informação, não ter acesso a essa informação, porque é autodeclaração, então, se eles não perguntaram para que os conselheiros, as lideranças se autodeclarassem, eles não têm essa informação, E, por último, a gente olhando o perfil das lideranças à frente dos negócios investidos, volta a acentuar muito a diferença de gênero, então a gente vê que existe sim essa enorme dificuldade das mulheres acessarem financiamento, investimento, com apenas 40 mulheres em cargos de liderança das investidas contra 182 homens e 2 de outros gêneros. E aí, por último, em relação à raça, a gente tem 124 lideranças reportadas e dessas 105 brancas, 10 pretas, 8 pardas e 1 amarela. Então, e ainda 21 ou 18. Então, a gente tem um número grande de não coletar ou não ter acesso a essa informação, e depois ainda uma desigualdade ainda bastante gritante. Então, a gente tem essa bandeira de realmente ajudar os investidores. A gente fez duas chamadas o ano passado para dedicar recursos financeiros como doação para investidores contratarem consultorias para fazerem as mudanças, tanto nas políticas internas quanto nas políticas relacionadas ao portfólio. Isso é possível, Já tem metodologia bem estruturada para fazer isso, então a gente deixa aqui nosso incentivo para que isso avance, e impacte também nos resultados de impacto e de igualdade. Fazer aqui um pouquinho, e acrescentando, a gente traz mais perguntas sobre isso também, sobre política de contratação, a frequência dessas políticas, em seguida, quais são as políticas usadas, aqui a gente traz os exemplos para os demais investidores que eventualmente não tenham políticas poderem se inspirar e aprender com os que já fazem, e depois políticas de investimento ligadas aos temas de gênero e raça, também uma pergunta que aparece em seguida nesse trecho do questionário. Depois a gente volta para clima, A gente pergunta algumas perguntas inéditas de clima, mudanças climáticas. Exatamente, a gente perguntou pela primeira vez, se os investidores fazem gestão dos riscos e das oportunidades climáticas no portfólio, Então, 45% disseram que ainda não fazem, mas têm intenção de fazer, e 24% fazem. Então, esse é um dado que foi positivo na nossa opinião, então a gente tem aí, 67% que têm intenção ou fazem, contra 31% que não têm intenção de fazer. Então, uma coisa bacana. E depois a gente perguntou também se eles medem as emissões de gases do efeito estufa associadas ao portfólio. Então, 46% ainda não calculam, mas pretendem calcular, 36% não acham necessário calcular a pegada de carbono do portfólio, 13% calculam de grande parte do portfólio, e aí a gente tem 3% que calculam só de uma pequena parte, Então, essa também é um dado super novo para a gente ter aqui no setor e ir acompanhando. E em relação ao engajamento das investidas, para as questões relacionadas às mudanças climáticas, a gente tem 38% que sim, que tem iniciativas com esse foco, e depois 38% ainda não, mas tem intenção de desenhar, e 24% que não fazem, não têm intenção de desenhar essas iniciativas, Então, fica aí esse novo dado, que acho que é bem interessante sobre equidade de gênero e raça, e também o engajamento e o interesse sobre medir e acompanhar, tanto emissões de gases quanto riscos e oportunidades relacionados à ação climática. Boa. Com você, Pedro. Pessoal, daí em seguida, a gente, como eu disse, tem várias outras análises interessantes que são feitas aqui. E a gente parte para uma coisa que foi uma demanda interessante que surge no comitê técnico que nos apoia no estudo, que é
a intenção de compararmos os nossos dados né, dessa pesquisa com os dados internacionais do GIN, para entender quais são as diferenças entre o Brasil e o mundo, o que a gente pode aprender, por outro lado, o que tem de desafio, enfim, particular daqui. Tem várias comparações que a gente traz aqui, sempre que possível a gente compara. Eu escolhi uma para trazer para vocês hoje, para essa conversa que a gente está tendo agora, que em termos dos estágios de investimento, que é bastante interessante. A gente tem, basicamente, a gente tem 6 estágios aqui, compilados em 5, que são pré-semente e semente, depois o estágio de venture, escala, growth, empresas maduras privadas e empresas maduras de capital aberto. Olhando para a carteira do GIN primeiro, quanto do dinheiro do mundo em impacto está investido em cada um desses estágios, acaba que o dinheiro acompanha mais ou menos o tamanho dos negócios em cada estágio. Então, você vai ter a maior parte do dinheiro em empresas maduras de capital aberto ou fechado, 65% do dinheiro, depois escala e vai caindo para venture, pré-semente e semente. O que faz um certo sentido, porque, enfim, você naturalmente tende a ter menos investimento em estágios iniciais e mais estágios maiores, como negócios maiores e por aí vai. No Brasil, a gente tem 2 coisas interessantes que aparecem quando comparado, sobretudo, com lá fora. Primeiro, é bastante dinheiro relativo nos primeiros estágios. Naturalmente, nosso setor é relativamente jovem, muita gente fazendo as primeiras experiências de investimento em impacto, que são super importantes, e por isso mesmo, vários dos nossos respondentes estão lá investindo em negócios em estágios iniciais também, tentando entender como isso é possível de ser feito. E um outro ponto que também salta aos olhos no Brasil, nessa pesquisa, não apareceu nenhum investidor que tinha parte do seu dinheiro investido em empresas maduras de capital aberto, empresas listadas em bolsa de valores de impacto. Enquanto lá fora, 1/3 do dinheiro está nisso. Então, essa é uma diferença importante que aparece aqui. De novo, tem um monte de comparação legal que a gente fez em relação também a setores, a frequência nos portfólios e por aí vai, que vale dar uma olhada aí no link do estudo que está no chat. O Bruno acabou de mandar, inclusive, para vocês aqui de novo. Outra coisa legal, a gente tenta fazer uma análise histórica, a gente vai dar uma olhada também. A gente traz várias tendências, olhando para a pandemia, a gente perguntou sobre a pandemia, perguntou sobre expectativas dos próximos anos. E uma das tendências interessantes que a gente achou legal de trazer é um pouco qual era a expectativa de captação dos investidores, né? Então, os investidores tradicionais, naquele corte sem o microcrédito, nos reportam 4,4 bilhões de reais. E eles falam, olha, a gente esperava em 2021, a gente está aqui em fevereiro de 22, lá, né? Esperavam em 21 captar mais 1,7 bi, 1,74 bi de reais. 18 investidores esperavam captar, aumentar o dinheiro sob gestão deles. E aí o mercado, se essa captação de fato tem, caso ela tenha acontecido, caso eles tenham conseguido o capital que eles esperavam, o mercado aumenta bastante. O mercado vai de 4,4 bi para 6,1 bi de reais. É legal esse dado, sobretudo porque o período de coleta da nossa pesquisa foi no fim do ano passado, ao longo ali de novembro, etc. Então, é bastante provável que esse dado seja muito próximo do realizado, né? Quer dizer, todos os investidores tiveram um ano inteiro de 2021 a captar, estavam se reportando já no final do ano, é provável que eles tenham conseguido captar esse 1,7, a gente torce que tenham conseguido até muito mais, mas esse dado provavelmente está bastante próximo da realidade. A gente fala bastante disso aqui também. Outra coisa legal também, de novo, estou pensando dados aqui que a gente achou massa de trazer para vocês hoje, tá? Ao comparar Brasil e mundo, de onde vem o dinheiro? A gente perguntou quem são os investidores finais de quem nos respondeu a pesquisa, né? A gente começou com organizações que investem em negócios de impacto, e as organizações captam de outros investidores, pessoas físicas, né, empresários, fundações, empresas que investem por meio delas em negócios de impacto. Quem são eles? A gente perguntou isso e algumas coisas chamam atenção quando a gente compara com o resto do mundo. Um dos pontos mais legais que a gente notou lá fora, 6 em cada 10 investidores de impacto fala que que captam dinheiro com fundações. Aqui no Brasil, somente 2 em cada 10. Interessante que tem uma diferença relevante aqui. Outra coisa importante também que a gente notou, fundos de pensão. Os fundos de pensão, os fundos de previdência, né, de aposentados e tal, de setor público, privado, são normalmente, na maior parte dos mercados, os maiores investidores que tem em cada país. Então, você vai ter, no Canadá, o fundo de pensão vai ser o maior investidor do país. No Brasil, os maiores investidores da Bolsa são os fundos de pensão, da Bolsa e do mercado de capital como um todo, porque tem muito dinheiro sob gestão. No Brasil, somente 8% dos investidores de impacto captam com fundos de pensão, enquanto lá fora eles estão investindo
em 4, né, 38%, 4 em cada 10 ou 38% dos investidores de impacto que falam com o GIM. E para fechar, os 2 pontos grandes de diferença são seguradoras que não aparecem no Brasil, que aparecem em 25% de quem responde ao GIM, e as instituições religiosas que também não aparecem por aqui, 14% por lá. Lembrando, é claro, que aqui a gente perguntou, aqui não é o percentual do dinheiro, portanto não vai somar 100 em nenhum momento essa conta, né? Aqui a pergunta era, você capta de investidor de varejo, sim ou não? Quem falou sim, marcou, quem falou não, marcou outra coisa. Você pode responder tudo, pode responder só alguns, por isso mesmo não vai dar 100%. E para fechar aqui nessa primeira parte de apresentação, o relatório encerra com alguns aprendizados chave, os principais aprendizados. Não vou dar muito spoiler, de novo, a gente quer muito que vocês baixem os estudos, acessem os links para baixar e ver o que a gente conseguiu aprender aqui. Mas a gente traz no final esses principais aprendizados: crescimento de mercado, especialização, alguns em relação à carteira, diversidade, que a gente já cantou um pouco aqui acima, e de impacto em si. Com isso, eu encerro essa primeira parte da apresentação. De novo, baixem estudo, muita mais coisa lá. Super difícil escolher o que apresentar aqui para vocês hoje. Tem muita coisa super interessante. E passo a bola para a Mari Fonseca, da Pipe Social, que vai continuar o papo. Boa. E aí, gente, dá um oi de novo para todo mundo. Um monte de gente querida e conhecida aqui no chat também. A gente passou rápido, né, Bruno? Ficou até... Sim. Tinha muito dado. E aí eu tenho algumas perguntas que foram chegando, eu estou tentando organizar elas por temática. E aí, eu acho que talvez eu comece com uma ideia, inclusive, era uma pergunta que a gente também tinha para bater um papo com o Beto Scretas, da Aliança ICE, que está aqui. Beto, vou começar por ti. O Pedro passou aí rapidamente esses dados, né, de oportunidades de outros bolsos que a gente poderia acessar para ter mais investimento, mais recurso para negócios de impacto nos portfólios nacionais, assim, né? Especialmente coisas do tipo as empresas de capital aberto que não aparecem tanto. A gente também vai falar um pouco de institutos, fundações também em outros temas. Entrou aqui também uma pauta perguntando também como é que fazem os investidores não qualificados para lidar com esse mercado. Então, tem um assunto grande em torno dessa temática de investidores, perfil de investidores e bolsos para captar recursos. Então, eu acho que eu queria primeiro começar por essa, Beto. Como é que você entende um pouco esse cenário nosso de por que ainda, né, nós não temos uma expressiva volume de empresas de capital aberto, por exemplo, aparecendo aqui no nosso mapeamento em relação ao GIM, por exemplo? Bom, boa tarde a todo mundo. Bom, acho que tem uma questão lá fora, o universo de empresas, ele é muito mais amplo em termos de setor, de atuação, do que no Brasil, na Bolsa Brasileira. Então, ali você tem muita gente de renováveis, de clean tech, tem muitas opções. Então, quando você quer, de fato, eu quero ser um investidor, não só ESG, mas de impacto, você tem várias opções na Bolsa Americana e principalmente na Europa. Você tem várias empresas. Aqui, as opções são bem mais limitadas. Embora nos últimos 2 anos a gente tenha havido um tsunami de abertura de capital e várias das empresas podem potencialmente se qualificar como um negócio de impacto. O que está faltando talvez um pouco o nosso ecossistema é interlocução com essas empresas. Tem alguns nomes, sei lá, tem aqui a cabeça a Aeres, que é o produtor de pá de energia eólica. Tem a Ambipar, que é uma empresa de tratamento ambiental. Tem várias empresas, não são muitas, mas tem várias empresas que vieram ao mercado, e algumas poucas já estavam listadas na Bolsa, que têm um potencial de serem qualificados como negócio de impacto. Acho que falta interlocução, Mário, falta a gente ir lá e bater na porta, olha, fulano, etc., e dar luz, se de fato faz justiça que eles sejam qualificados como tal, tem que entrar no nosso repertório, sim. Acho que tem uma questão de absoluta falta de diálogo. O nosso ecossistema, às vezes, é um pouco... tem dificuldade de cruzar a fronteira, né? Não que, necessariamente, a gente vai achar negócio de impacto, a gente estava aqui marcando toca e não estava olhando para essa questão. Talvez não tenha, mas a gente tem que fazer essa interlocução, Mari. Boa, Beth. Aí eu vou só emendar aqui com uma pergunta também que é bem específica de investimento, até pensando até em investidoras e outros mercados que também você navega, Beth, que é do Thomas Kiss, ou Tomás, enfim, que ele fala primeiro que como é que faz um investidor não qualificado, pessoa física, para poder atuar nesse mercado e aportar recurso, né? Quais são as barreiras e as oportunidades para esses pequenos investidores
em negócios de impacto, que a gente tem visto. A gente não entra muito nesse tema na pesquisa, mas, enfim, às vezes tem alguma contribuição importante para deixar para ele. Legal. Bom, de fato, boa parte dos produtos financeiros, aí, como fundos de investimento de participação, fundos de direito creditório, que eles são para investidores qualificados ou profissionais. Então, tem que ter mais de 1 milhão, e no caso profissional, mais de 10 milhões investidos. Então, inacessíveis para a enorme maioria das pessoas. O que tem aberto a trilha da democratização para a pessoa física, para pequeno investimento, tem aberto a trilha são as captações de financiamento coletivo, seja para investimento em participação acionária, seja para financiamento. Então, tem tido várias operações no mercado, capitaneadas com parceiros como a Dynamo, Cital, e o Unix Social Business fez algumas onde o ticket de investimento é bem pequeno e não tem a necessidade de ter o carinho. Então, acho que o caminho é exatamente nesse momento, enquanto existe uma rigidez do regulador, que é a CVM, sobre que tipo de investidor pode o quê, essas plataformas de financiamento coletivo são a saída para os investidores. Vou aproveitar aqui e fazer um merchandising aqui da Aliança. A Aliança está trabalhando num projeto que a gente vai tentar botar no ar uma plataforma disponibilizando para o público em geral quem são as opções de investimento. Aí, se você é um investidor que quer investir até 5 mil, até 50 mil, acima de 100 mil, que gosta de educação, que gosta de saúde, a gente está trabalhando até o meio do ano, tentar disponibilizar essa plataforma, onde as pessoas vai ter um conteúdo bem educativo, né, quem pode o que é investimento de impacto, como diferencia de outros tipos de investimento, e tentar fazer uma vitrine de quem são os atores que atuam nesse segmento, quais são os veículos possíveis, e exatamente tentar chegar nesse tipo de filtro, onde as pessoas, eu não quero ficar 10 anos preso no produto, eu quero liquidez, eu quero investir e poder resgatar daqui a um ano. Então, fica aqui a dica, daqui a alguns meses vai estar no ar essa plataforma da Aliança. Boa, Beto, obrigada. Tem mais coisa aqui para você, mas eu volto. Pedro, queria, se você conseguir, tem aquele dado nosso da evolução do número de investidores no Brasil nos últimos 10 anos, que também é um sinal interessante. A gente tem uma pergunta do Sérgio Teixeira aqui no chat, perguntando qual é a situação do crescimento do número de investidores de impacto, e se esse ritmo está maior ou menor que lá fora, como é que a gente está? A gente não tem comparativos com outros países, mas a gente internamente percebe um aumento assim, do número de fundos e investidores crescendo no país nos últimos 10 anos. A gente acha que isso tende a continuar crescendo. Você conseguir... Em relação a esse dado aqui, Mari, o que a gente tem na pesquisa que responderam a essa pergunta foram 37 investidores, 10 com sede no exterior e 27 no Brasil. Os 10 no exterior, 4 deles já investiram no Brasil antes de 2010, e o mais recente a chegar no Brasil chegou ao Brasil em 2016. Então, enfim, 4 no comecinho, depois 2012, 2014, 15, 16. 16 é o último que chega no país. Olhando para os investidores com sede no Brasil, bastante gente recente. Então, em 2020, o ano referência da pesquisa 4, 2019, 3, 18 tem 0, mas 17, 4, 16, 3. Então, a maior parte deles começa a investir em negócio de impacto no Brasil a partir de 2013, 2016, nessa janela bastante recente aí. Boa, Pedro, obrigado. E aí, eu acho que eu vou emendar com uma conversa que a gente teve com o Guilherme Caran, da Fundação Boticário, Gui. Tem uma frase aqui do Fábio Delboni, deixa eu ler aqui, que ele falando um pouco dessa diferença da porcentagem, número de fundações, né? O Pedro trouxe esse dado aí, que lá fora você tem maior participação dos institutos e fundações diretamente, né, nos investimentos de impacto, e aqui esse dado ainda está inicial, vai. A gente chegou a conversar disso internamente também, inclusive o Beto também trouxe essa informação dos desafios, né, dos institutos e fundações até legais, assim, como é que a legislação, como navegar esse universo aqui no Brasil. Mas a gente tem muita coisa sendo tentada, experimentada, a gente falou um pouco de Venture Philanthropy, e aí só para não deixar de comentar também, o Fábio traz que sobre a diferença da porcentagem das fundações, talvez pelos fundos patrimoniais ainda não serem uma realidade ampla no setor fundacional por aqui, também é outro ponto que o Fábio traz. Mas eu acho que seria legal, o Gui, você comentar um pouco desse desafio de vocês, enquanto fundação, de navegar negócios de impacto e como é que vocês estão experimentando essa temática para quem está ouvindo também. Perfeito, Mari, obrigado. Boa tarde a todos. Acho que é
Super legal poder participar e contribuir com esse momento. Acho que esse relatório traz insights bem legais para o campo. Eu tinha visto o comentário do Fábio aqui, eu concordo, a gente tem, como falando, né, por uma fundação empresarial, Fundação Grupo Boticário, que tem missão de conservação da biodiversidade, a gente não se coloca como investidor no campo, a gente se coloca como um dinamizador do ecossistema, né? A gente não tem um endowment, um fundo patrimonial, que a gente pudesse investir, por exemplo, e aí sobreviver desses rendimentos, e obviamente investir em negócios de impacto, isso seria um sonho, mas ainda não é uma realidade para a gente, tem algumas dificuldades burocráticas, jurídicas para que isso aconteça, é um grande desejo, mas ainda não podemos investir, né? E também tem um outro ponto, nós como fundação, né, os institutos são um pouco diferentes, mas as fundações brasileiras ainda têm seus orçamentos e sua atuação veladas pelo Ministério Público, que é um órgão historicamente conservador e que não nos permite também realizar investimentos como parte aí da nossa execução orçamentária. Então, diante disso, né, a gente entende que isso pode mudar no médio e longo prazo, mas por enquanto não encontramos brechas para atuar como investidores, né, e sim como dinamizadores. Então, o nosso orçamento, quando a gente pensa em apoiar negócios de impacto ou apoiar o ecossistema para que esses números apresentados aqui pela Andy cresçam no Brasil, nossa estratégia é voltada para programas, por exemplo, de aceleração de negócios de impacto que gerem impacto positivo em conservação da biodiversidade, que é a nossa meta. A gente está olhando também para estabelecimento de fundos filantrópicos que ajudem a alavancagem de negócios e aí, no máximo, entrar como um capital de garantia para operações de crédito. Então esse tipo de abordagem, né, é um pouco da abordagem que a gente tem conseguido imprimir. Eu acho que é um dinheiro super interessante, porque ele, na verdade, ele prepara o ecossistema para que esses números que são reportados aqui cresçam e que, no médio prazo, cada vez mais haja investimento em negócios que geram impacto positivo para a conservação da biodiversidade, mas não é uma forma de investimento direto ainda, né? Então, acho que esse é o grande papel, né, que as fundações podem fazer usando essa abordagem do Venture Philanthropy, que é essa filantropia que toma um pouco mais de risco, que pensa em um financiamento customizado, que está olhando para apoio não financeiro, como eu coloquei agora, e que também olha muito para a gestão do impacto, né? Esse tipo de olhar da Venture Philanthropy para o setor filantrópico tem um caminho bem grande e várias opções que podem ser executadas no campo dos negócios de impacto, diferentes do investimento na ponta, nu e cru. Então, tem bastante coisa para a gente fazer e contribuir antes de virar investidor. Perfeito, Gui, obrigada. E, bom, deixa eu ver aqui para onde vamos. Pedro, eu acho que tem um dado que talvez a gente possa também trazer, que então, a Angélica pergunta se há um comparativo da evolução do volume financeiro de investimento de impacto de 2012 para cá. E ela também pergunta se dos respondentes tinham aí family office, indivíduos de alto patrimônio, eu sou péssima com essa sigla, e empresas. E sim, a gente tem esses dados certinhos aí, Angélica, de quais são os perfis desses investidores, e também o comparativo de lá fora, como estão esses perfis, e aqui dentro, no Brasil, como está. Agora, de volume de 2012, a gente, na verdade, chegou num valor comparativo dentro da própria amostra, tá? Porque a gente tinha bases diferentes de respondentes, para a gente fazer um histórico de volume de dinheiro, mas como a gente fez perguntas para as pessoas relativas aos investimentos 2019 a 2020, a projeção 2021, a gente conseguiu ter um pouco essa estatística dentro desses dados, né, Pedro? Você consegue compartilhar a tela ou pegar o dado certinho? Posso pegar o dado? Uma porcentagem, eu acho, se não me engano, só não quero errar, mas era 39% aí de crescimento em termos de volume, não? É isso. Quando a gente pega esse subgrupo que nos reportou os últimos 3 anos, de 18 a 20, 18, 19 e 20, o mercado cresce 39% ao ano nesses 3 anos. Quando a gente olha só o grupo sem os outliers, lembrando, o grupo sem microcrédito, o mercado cresce 12% ao ano. É importante, é legal essa pergunta, porque, de novo, um ponto que a Lívia, que é pesquisadora, sempre traz, que é o desafio de conhecer a população, né? A gente tem uma amostra aqui em relação ao mercado, a população que a gente está conhecendo, é um setor que está se definindo, por aí vai. Então, na hora de olhar o histórico, é legal olhar o histórico dentro dessa pesquisa, tem esse histórico, mas comparar com outras pesquisas pode ser um desafio que não faz tanto sentido, até que a gente tenha mais clareza quanto à, de novo, a população total e a nossa capacidade de estimar o mercado como motor de impacto no país. Mas, Pedro, Mari, só para dar um pitaco aqui, eu sei que a amostra é diferente, a gente foi um objetivo desse estudo ser mais abrangente, né, conseguir chegar a mais gente para responder, mas tem um número que ele é mesmo com essa salvaguarda, um número legal.
o número de dezembro de 19, a gente chegou a 3 bilhões de reais, né? Agora a gente está chegando a 4,4, então quase 50% num prazo de um ano. De novo, ressalvo que não é a mesma amostra, como o Pedro bem pontuou, mas mostra aí um setor ganhando dinamismo ao longo dos últimos 12 meses, praticamente. A gente olhando, assim, vocês vão ver nas conclusões finais, no geral é crescimento em todos os índices, assim, de volume de dinheiro, de volume de investidores, de diversidade também de investidores. Agora, óbvio que a gente, não podemos taxar os números, né? Tem uma estimativa de 39%, tem 50% ali, não dá para ser taxativo, mas claramente tem um crescimento em todos esses vieses, assim, a gente está crescendo, é um mercado em ascensão. E aí, o que eu ia só falar, eu até perdi aqui a dúvida, mas depois eu trago de volta aqui, gente, porque tá aqui, chega a mensagem. Mas eu queria puxar também o papo até para trazer a Fernanda para a roda, a Fernanda Camargo, da Right Capital, porque uma das coisas que a gente foi explorar um pouco no relatório, a gente foi o como trazer novos investidores para a gente está chamando de investidores finais, né? Os investidores que vão investir nesses fundos que serão geridos enfim, quem vai colocar dinheiro, né, nesses veículos que vão investir diretamente nos negócios de impacto. E a gente teve um pouco desse desafio, né, de melhor definição dos critérios de negócio de impacto, que é um esforço que a gente tem feito em ecossistema há bastante tempo, e acho que o Brasil, comparado com a América Latina, a gente define bem mais claramente o que a gente considera ou não negócio de impacto. A gente tem a coisa de ter mais conhecimento do que é, que bicho é esse que a gente está botando para ser investido, e também mais cases de saída e tudo mais. E aí a Fernanda está nessa jornada de advocacy nesse assunto há um tempo, e eu acho que valia você comentar um pouco de como incentivar essas novos entrantes para o mercado, e acho que vale também, se você também puder, aproveitando essa conversa ESG, que é a próxima pauta que eu também já vou trazer o Gustavo, mas vamos lá primeiro. Obrigada, Mari. Tá dando para ouvir direitinho aqui? Boa. Bom, eu acho que isso é um desafio, né? A gente aqui, né? Vejo as caras dos amigos, né? O Henrique, Beto, Gustavo, tá? O mesmo Guilherme. A gente está nessa trajetória há um tempão. Uma das coisas que uma das maiores dificuldades no Brasil é que a gente ainda tem uma mentalidade de curto prazo, né? Você pegar a maior parte das casas, a turma ainda acha que vai dar para mudar o mundo no mês que vem e apresentar retorno no final do ano. Assim, isso não existe. Então, a primeira coisa a educar é o longo prazo, né? Então, acho que o nosso caso aqui é excepcional, porque como a gente faz gestão de patrimônio de longo prazo, a gente repete isso todo dia, longo prazo, longo prazo, longo prazo. Quando você está falando de impacto, a gente fala que a gente tenta buscar o tal dos legacy investors, que é quem tem esse entendimento e entende que essas coisas levam tempo para acontecer. Isso é o mais difícil. O que a gente fez aqui foi meio artesanal, porque dá para fazer, né? A gente começou com um percentual pequeno da carteira, lá atrás, em 2014, e a gente foi educando os clientes e, junto com isso, dando a mão para onde precisasse dar a mão, para o mercado, para regulador, para o que fosse, para a gente ajudar a crescer. Então, de um lado, tinha o entendimento dos clientes, das famílias, do outro lado, a gente tinha que traduzir isso para reguladores, trazer exemplo lá de fora e tudo mais, e mostrar que essas coisas não acontecem da noite para o dia. Aqui a gente teve o benefício, né? A gente criou um veículo para os clientes e que a gente explicou de cara, olha, isso aqui é mais de 10 anos, tá? A gente também explicou, não temos garantia de nada. Pode ser que dê dinheiro, pode ser que não. A gente acha que vai impactar milhões de pessoas em meio ambiente e tudo mais. Mas a gente vai precisar de muito tempo para mostrar isso. Então, a gente foi, ao longo dos últimos 7 anos, um processo de educação de todo mundo, explicando para os clientes e para todo mundo o que essas empresas estavam fazendo, como é que elas impactam. E, ao longo dessa jornada, a gente foi vendo uma evolução aqui dos nossos clientes mesmo e outra evolução no mercado. Então, você começa a ver uma geração que entende essa língua e fala, putz, entendi, eu quero isso. Ao mesmo tempo, você teve um fluxo aí, vocês mesmos mostram na pesquisa, um fluxo de dinheiro grande entrando nessa estratégia, e aí isso também beneficiou a valuation das empresas de impacto. Então, a gente
no nosso veículo de impacto teve um retorno super bom, né? Então, estilo de VC mesmo, mas a gente sabe que tem um impacto de todo esse recurso que também foi para a indústria de VC. Uma coisa importante que acho que a gente sempre fica falando aí, né, é como classificar o que é impacto, né? E isso é uma grande questão, inclusive no mundo, né? Inclusive eu vejo vocês como aumentou a história do Green Tech nessa história toda. Se a gente voltar lá para trás em 2012, 13, você não via muito isso, tá? De Green Tech nas pesquisas, né? E eu acho que tem um outro lado, que as grandes instituições, né, os grandes bancos, instituições também quiseram participar desse mercado, eles estão vendo uma geração de gente interessada nisso, só que eles não vão montar fundo de 50 milhões, porque isso não paga para eles. Eles montam fundo de 1 bi. E aí, para encaixar impacto no fundo de 1 bi, você estica um pouco o que era impacto. Então, essa coisa começa a ficar... e não é bom nem ruim, só é um pouco diferente do que era lá atrás, o que a gente chamava do impacto raiz. Então, e para a gente também, né, a gente tem que acompanhar essa evolução, não dá para se tornar, não dá para ser xiita, né? Então, mas o que a gente mede aqui é realmente a intencionalidade. A gente olha para essa parte de impacto e entra no detalhe do reporting, né? Como é que isso realmente está mudando a vida das pessoas, se é sério mesmo, ou se deu um jeito de encaixar uma empresa para ela virar impacto. Então, isso na parte de impacto a gente faz. E no que tange ao ESG, a gente também faz algum tempo aqui que olha para todas as classes de ativo. A gente vem tentando não só medir tudo, né, do ponto de vista de, principalmente, precificação de carbono e outras coisas, como a gente vem, eu brinco sempre que eu falo que a gente vem torturando os gestores, né, mas a gente vem enchendo a paciência dos gestores tradicionais para olharem para isso, tentando explicar que você não olhar para isso significa incorrer em grandes riscos. Então, isso é um processo aqui, a gente entende como nossa obrigação explicar para o cliente o que é isso. Então, a indústria, às vezes, você escuta falando assim, eu não estou vendo, os clientes não estão pedindo. Eles não estão pedindo porque eles não conhecem, eles não sabem. É nossa obrigação explicar, né, o que são as oportunidades e riscos no que tange ao ESG também. E acho que dos dois lados, né, tanto o impacto, que deu bastante retorno aí nos últimos 7 anos, quanto o ESG, takes time, mas você vai vendo, conforme a gente vai caminhando para esse novo mundo, né, onde as externalidades são precificadas, você vai vendo o retorno aparecer. E muitas vezes, se o retorno não aparece, você pode ver que o risco é muito menor do que se você não fizer. Então, eu acho que é dos dois lados e acho que o desafio é esse, encontrar esses investidores que entendam que o tempo é muito importante para esse tipo de estratégia. Acho que é isso. Tá no mudo seu, Mari. Boa, não, tô indo. É porque tá cheio de pergunta aqui. Deixa eu ver para onde vamos. Henrique, eu acho que eu vou deixar você comentar também um pouquinho antes de eu ir para clima, mas eu só vou ler aqui uma fala aqui do William, o William sabe da BNDES, que ele está, enfim, parabéns pela pesquisa, ele gostaria de saber a opinião da gente como os fatores que inibem a captação e atuação de investidores em investimento de impacto. Acho que é um pouco do que a Fernanda também já comentou, William. E aí, queria te ouvir também, Henrique, você quer comentar um pouco para você desse cenário, como você está vendo a evolução do mercado, você que também está aí nessa militância para mais investimentos de impacto? Obrigado, Henrique aqui então do Impact Hub, da Andy falando. Eu acho, enfim, concordo com tudo que a Fernanda já trouxe e acho que até achei interessante ali o comentário do Daniel, né? Sempre uma dúvida do ovo à galinha. Então a gente precisa de mais investidor e aí do outro lado a gente fala que não acha negócio que com capacidade de absorver volumes grandes de investimento ainda e vai avançando, né? Mas eu sinto que nesses 15 anos aí a gente deu muitos passos, né? Então, assim, tem muito por andar ainda, mas a gente já está muito à frente do que teve no passado. Então, está evoluindo, a gente sempre quer que evolua mais rápido, né? É natural, mas mesmo essa democratização, né? Como o Beto comentou e comentaram ali no chat, então hoje você tem várias opções já de, pelo menos, crédito e em alguns casos até dívida conversível para entrar o pequeno investidor no negócio de impacto. Então, acho que
a gente está dando passos. Eu acho que o mais difícil é essa mudança cultural mesmo. A Fernanda falou que vai para além de investimento de impacto, né, que é um investimento de longo prazo. Então, o impacto ele é muito mais relevante para a pessoa que pensa a longo prazo, né? Então, se você pensar no curto prazo, não faz muita diferença o impacto, né? A partir do momento que a pessoa pensa a longo prazo, o impacto vira algo natural, porque no longo prazo as questões climáticas vão ser cruciais, no longo prazo as questões sociais vão ser cruciais, né? Então, não tem como negar questões socioambientais no longo prazo. No curto prazo, as pessoas vão se virando ali, né? Até o próximo trimestre, tentando sobreviver e fingir que não vê o que está acontecendo. Agora, quando você pensa a longo prazo, é natural isso. Então, acho que é uma mudança de cultura que leva tempo e eu acho que o que a gente precisa é mais atores chegando em mais gente diferente, né? Então, a Right Capital é um exemplo de que chega em muita gente que vou chamar do mundinho aqui de negócio de impacto não chega. Se a gente tiver gestores de bancos tradicionais falando sobre isso, a gente também vai chegar em mais gente. Aí tem o pequeno investidor. Eu acho que a gente precisa dessas várias frentes, porque vão surgindo uma diversidade maior de negócios de impacto também, que vão precisar de diferentes tipos de capital. Então, se a gente tiver esses vários investidores, né, desde o pequeno a um investidor institucional olhando para impacto, a gente vai conseguir, né, dar acesso a capital para todos os negócios de impacto que tem um modelo de negócio, que para em pé e o que falta, de fato, é capital para avançar. Boa, Henrique, obrigada. Mari, só para aproveitar uma coisa na minha posição de clickbait aqui para o pessoal baixar o estudo, a gente no capítulo 6 também pergunta sobre isso para os entrevistados do estudo, para os investidores, os desafios de captação. Então, lá também tem mais alguns aspectos aqui dos desafios que quem investe em impacto tem para captar com seus investidores finais, né? A gente traz algumas frases que ilustram isso, as principais tendências em relação a essa questão também no estudo. Boa, e complementando, aproveitando, Pedro, você me deu essa brecha, a Vivian Ferreira pergunta aqui para a gente como é que está isso distribuído no Brasil. A gente não fez um mergulho regional, sabia? A gente ficou mais no Brasil versus exterior, seria uma coisa interessante de olhar essa distribuição regional, mas é uma amostra pequena também para fazer muito recorte, mas seria interessante ver, Vivian, mas ficamos devendo essa. E há outras coisas que algumas pessoas comentaram bastante aqui sobre critérios para mensurar impacto, que é a nossa desafio. Se existe um padrão, como está isso, a gente tem um bloco também do estudo que a gente conversa com os investidores, quais são os desafios aí da mensuração de impacto e apresentar esses relatórios para os investidores finais. E sim, ainda temos desafios aí de padronização ou principalmente para negócios menores, como mensurar e tudo mais, que os critérios maiores não se aplicam. A gente fala disso no relatório também em mais detalhes. Mas aí, queria puxar a bola, então, para o clima, mas antes de ser o clima só, vamos começar como clima, com uma letra na sigla ESG, que queria te ouvir, Gustavo do Instituto Clima e Sociedade, para a gente poder falar. Teve várias perguntas aqui bombando, mas eu vou começar com a mais geral, que é como ficou o impacto do ESG no mercado, como tem chegado ou não investidores que de fato começam a entender impacto, se você percebe isso por aí. A gente não entra nesse detalhe tanto no relatório, e na sequência, várias dúvidas aí sobre exatamente uma pergunta que a gente já tinha levantado essa bola antes, que é esse 45% dos investidores que ainda não fazem essa gestão de risco e oportunidade climática do portfólio, e como isso podia ser uma oportunidade para o Brasil. São 2 pepinos para você aí, Gustavo. Obrigado, Mari. Obrigado a todos que estão nos assistindo também. É um prazer estar aqui com vocês, né? Tantos amigos nessa mesa. Bom, perguntas complexas, assim, né? Eu acho que em relação à questão, né, ESG, impacto, a gente tem que entender que entre o investimento, né, tradicional, que só busca retorno financeiro, e a filantropia, né, que só busca retornos sociais, a gente começa a ver, né, no mercado global e principalmente nas economias mais maduras, mais avançadas, essas duas grandes tendências, né? Acho que tanto ESG e impacto, que de certa forma são os 2 limites, né? Tirando os extremos da filantropia e do investimento tradicional, né? O ESG olhando para diversas estratégias, né?
a partir do disclosure de informações e de incorporação, né, de fatores de governança, ambientais e sociais, e o impacto, né, quando você traz intencionalidade e você metrifica, né, avalia, reporta, verifica aquilo que você está gerando de externalidades positivas, né? Então, o ESG tentando evitar as negativas, o impacto tentando gerar as externalidades positivas, assim, bem grosso modo, né, e sem muito purismo com conceitos e rótulos. Eu acho que a gente está num mundo fluido e todos esses conceitos também vão se transformando ao longo do tempo. Quando a gente traz a questão climática, né, e assim, eu acho que a gente não pode olhar a questão climática dissociada, né, de todas as outras questões, inclusive a social e a ambiental. Eu, particularmente, não entendo que clima é uma agenda ambiental, né? Eu acho que clima é uma agenda sistêmica, porque a crise climática é complexa e está relacionada a diversos fatores, né? A gente tem uma unidade para clima, né? A gente conseguiu, através de muito investimento em ciência ao longo de décadas, chegar, né, à unidade do carbono equivalente, né, para metrificar as nossas emissões. Mas mesmo isso não captura toda a dimensão climática, uma vez que isso só olha para a mitigação de emissão de gases de efeito estufa que causam aquecimento global, né? Mas tem toda a dimensão também de adaptação, que é um fator muito importante do aspecto social. A gente viu nesse verão desastres de toda a natureza em diversos estados e cidades, a mais recente, né, Petrópolis, novamente, né, 2011 já tínhamos visto uma catástrofe ainda maior do que a dos últimos dias, e a ciência já, né, tem evidências muito robustas de que a crise climática que a gente está observando, né, ela está efetivamente se manifestando através do aumento de frequência e intensidade desses fenômenos. Então, eu acho que tanto na agenda de mitigação quanto de adaptação, o investimento de impacto tem essa oportunidade, né, de tentar endereçar esses problemas. Sejam negócios que são soluções para a crise climática, que reduzem as emissões, né, de diversas cadeias produtivas, de vários setores que são grandes emissores, sejam negócios de impacto que olham para soluções que ampliam a resiliência, né, das comunidades que são impactadas, aí, né, no sentido negativo, pelos efeitos, né, adversos, né, de eventos climáticos extremos, que afetam as pessoas e especialmente os mais vulneráveis. Então, a crise climática ela tem também esse componente social, que no Brasil se manifesta tão forte, né, por uma desigualdade estrutural da sociedade, e que eu acho que a gente tem sempre que olhar a crise climática, especialmente em mercados emergentes e no mundo, né, em desenvolvimento, a partir de uma lente social. Eu acho que isso é chave para que a gente consiga lidar com essa questão. E em relação, né, aos 45% de empresas, né, e de investidores aí que não tem métricas ainda, eu só tenho a dizer a eles que eles estão perdendo o bonde da história, né? Roberto Campos costumava dizer que o Brasil não perde a oportunidade de perder oportunidades, né? Eu espero que a gente agora, enfim, consiga superar esse axioma que foi postulado lá atrás e que se manifestou ao longo de nossa história tantas vezes. Porque, ao contrário das economias avançadas, altamente carbonizadas, né, em energia principalmente, com fósseis, o Brasil é o país que tem mais a ganhar com a transição para uma economia, né, de baixo carbono, para net zero, para, né, emissões líquidas. A gente pode alcançar emissões líquidas negativas, podemos ser o grande carbon sink, né, o grande sumidouro de carbono do mundo. E isso pode ser o motor para a gente alavancar investimentos pesados, gerar empregos, gerar renda, superar a crise econômica, né, colocar o Brasil na vanguarda. Eu realmente acredito nisso, mas mais do que eu acredito, existem evidências muito robustas, né, na ciência, inclusive brasileira, indicando esse caminho. Nós temos, né, aqui no Instituto Clima e Sociedade apoiado diversas agendas, né, inclusive setoriais como transportes, energia, uso da terra, sistemas alimentares, assim como transversais, né? Eu coordeno o portfólio de economia carbono zero, a gente tem um olhar muito forte, né, para finanças sustentáveis, para regulação, mas no limite, né, somos todos pessoas e a gente precisa de uma transformação cultural
para que a gente efetivamente, né, não só construa essa visão e compartilhe essa visão de futuro coletivo, mas implemente esse futuro, né, construa esse futuro juntos. E se não fizermos, enfim, outros farão, né? Existe uma corrida climática, né, uma Race to Zero, mundo afora, e na COP do ano passado, né, foi uma COP super impactante para o mundo do investimento, com a Glasgow Financial Alliance for Net Zero, 130 trilhões de ativos sob gestão, né, de bancos, seguradoras, fundos de pensão, asset managers, se comprometendo com a transição. E agora a gente está na corrida de implementação. Então, hoje mesmo tivemos de manhã uma reunião aí do Advisory Board da GFANS, criando critérios, criando salvaguardas, estabelecendo guidelines. E a gente vai ver, essa é uma década, né, os anos 20, parece que todos os séculos, né, estão fadados aí a serem décadas disruptivas, transformadoras. No passado a gente entrou a cavalo e saiu com automóveis a combustão. Nesses anos 20, parece que a gente entrou com automóveis a combustão e vamos sair com uma economia de baixo carbono, eletrificada, ou muito próximo, né, disso, assim, é muito avançando nessa transição, que no Brasil tem também suas peculiaridades, né? A gente tem um padrão de emissões ligado ao uso da terra, agricultura, desmatamento, mas que são também grandes oportunidades de investimento. E eu diria para os que não estão ainda olhando para isso, que eles correm o risco de, como os dinossauros, acabarem extintos, né? Seja por obsolescência, seja por acabarem com um estoque de ativos encalhados nos seus portfólios, seja até mesmo pela perda de licença social para operar alguns negócios, como a gente já está vendo com o carvão, e ver esses riscos climáticos se materializarem também fiduciariamente, inclusive através de processos de litigância que a gente já vê, né, famílias e diversos outros atores efetivamente processando aqueles que agem irresponsavelmente e não compreendem a urgência da crise climática. Boa, Gustavo, obrigado. Enfim, a gente tem um bloco que a gente faz umas análises específicas de tecnologias verdes, né? A temática vem crescendo, os mapas da PIPE de negócio de impacto, o tema cresceu nos últimos anos. A gente especificou com o apoio do Gustavo e de vários parceiros também esse detalhamento lá nos mapas de negócio de impacto. A gente tem um mapa ambiental justamente por esse desafio de entender melhor esse ecossistema crescente no Brasil, e aqui a gente também dedica um espaço no relatório para isso. Mas eu vou ter que ser menos brasileira e mais britânica nesse momento, porque a Cissa já está aqui puxando a minha orelha, mas assim, espero que vocês baixem o relatório. A nossa intenção sempre, e a da Andy e a da Pipe, é que isso também ajude a gente a pensar o ecossistema, e ajude a fomentar novos investimentos, novos negócios, apoiar empreendedores, apoiar a inovação e gerar impacto, que é o foco, acho, de todos nós. Então, um pouco do relatório é essa ideia de apontando oportunidades para empreendedores, oportunidades para investidores, compartilhando aprendizados e desafios para a gente ir junto resolvê-los. E aí, passo a palavra para a Cissa e agradeço aqui também a Andy pela oportunidade de trabalhar nesse projeto, que foi muito especial. Obrigada, Mari. Agradeço a presença de todo mundo que veio, né? A gente teve um momento com mais de 80 pessoas aqui com a gente, e a todos os painelistas, parceiros, a equipe da Pipe. E como a gente tinha muitas perguntas no chat aqui, no Perguntas e Respostas, eu estou postando meu e-mail aqui para quem precisar, e também na última página do relatório tem esse contato. Pode entrar em contato comigo, quem ainda não teve as perguntas respondidas e ainda quer, né, continuar essa conversa, vai ser um prazer a gente avançar. E é isso, foi inspirador ouvir o Gustavo, a gente olha para a realidade e fica deprimido, daí a gente olha para os dados melhorando e fica feliz, daí a gente deprime de novo e assim vamos indo, né? Então, muito obrigada a todos e a todas, e nos vemos em breve em outras situações, e espero que continuando essa conversa. Boa tarde a todo mundo.